Boa tarde a todos. Eu sou a Bruna Roberta, recém-graduada bacharel em Ciências Biológicas pela Universidade Paulista, e hoje estarei lhes apresentando o meu trabalho de conclusão de curso intitulado Levantamento dos coleópteros bioluminescentes das famílias Lampyridae e Elateridae, presentes na área E, Mata de Santa Genebra, Campinas, São Paulo. Os coleópteros bioluminescentes são besouros que têm a capacidade de produzir a própria luz. Isso ocorre porque eles possuem duas proteínas chamadas genericamente de luciferina e luciferase. A bioluminescência lhes confere a esses insetos algumas habilidades, como, por exemplo, afugentar predadores, atrair presas e o principal, que é a comunicação entre eles, especialmente no quesito de atração de fêmeas pelos machos. Existem três famílias principais de coleópteros bioluminescentes. A família Lampyridae, mostrada aqui no item A, que possui 2.500 espécies, sendo que em todo o ciclo de vida ou em apenas uma etapa, todas as espécies têm bioluminescência na parte abdominal. Na família Elateridae, mostrada aqui no item B, existem 10.000 espécies, mas apenas 142 possuem bioluminescência, seja no protórax ou também na parte abdominal, enquanto voa, e na fase de imatura. Por fim, Fengodidae possui, aqui mostrada no item C, possui 295 espécies, que em sua maioria tem bioluminescência na fase imatura, e algumas espécies têm a capacidade de possuir a luz vermelha. No Brasil, há 500 espécies bioluminescentes de coleópteros. E desse valor, cerca de 350 estão contidas na família Lampyridae. Está cada vez mais ocorrendo perda de biodiversidade devido à ausência de reprodução, pois para a reprodução eles usam a comunicação luminosa. E isso tem sido atrapalhado devido à poluição luminosa, à expansão urbana e o uso de agrotóxicos como um todo. Com relação à aplicabilidade, as proteínas responsáveis pela bioluminescência têm um especial uso com relação à questão biotecnológica e medicinal, como, por exemplo, para marcar tumores. Na questão ambiental, como bioindicadores de hábitats, e também no controle biológico de pragas. Dessa forma, o objetivo desse trabalho foi realizar um levantamento da entomofauna, pioneiramente, de coleópteros bioluminescentes em diferentes hábitats da Mata de Santa Genebra. A Mata de Santa Genebra é considerado o maior remanescente mais bem preservado do município de Campinas. E ele é composto por 80% de floresta estacionária semidecidual, 85%, e 15% de floresta paludosa. As coletas ocorreram de novembro de 2019 até março de 2020, cerca de 2 vezes ao mês, em diferentes pontos da mata, cerca de 9. Na borda rural, visitamos cerca de 3 vezes. Na borda urbana, também 3 vezes. Na floresta paludosa, 2 vezes. E na floresta estacionária semidecidual. Em cada um desses pontos, nós delimitamos um transecto de 200 metros. Aqui estão os 4 principais hábitats e mais diferentes da Mata de Santa Genebra. No item A, temos a borda rural. Próximo a essa borda, temos plantações de cana e de soja. Em B, representa-se aqui a borda urbana. No entorno há muitas residências e poluição luminosa. No item C, temos a floresta estacional semideciduária, que é o ponto mais bem preservado da Mata de Santa Genebra e é chamado de marco central de doação da floresta. E, por fim, em D, é uma foto da floresta paludosa.
Nesse local, em certas épocas do ano, ocorre alagamentos. E próximo dele, temos rodovias e estradas que ligam polos industriais de duas cidades, dois municípios do estado de São Paulo, Campinas e Paulínia. Para a lampíride, coletamos duas tribos, a Cratomorphini, sendo as espécies Cratomorphos cocifinus, Cratomorphos e Aspissoma lineatum, e, por fim, a tribo Photinini, duas espécies, Macrolampis frater e Photinus, totalizando 5 espécies de lampíride. A Cratomorphos cocifinus foi encontrada apenas em novembro na BU1, que é a abreviação de borda urbana. Já a Cratomorphos, apenas em dezembro, com um indivíduo, na floresta estacionária semidecidual, abreviação FED.1. A Macrolampis frater também é apenas um indivíduo, só que foi em fevereiro, na borda rural 2, BR2. O gênero Photinus foi o que a gente mais conseguiu coletar de indivíduos, cerca de 21, no mês de março, na borda rural .3. Aspissoma lineatum também foi encontrado nesse mesmo mês e nessa mesma borda. Dessa forma, coletamos 25 indivíduos de lampíride na fase adulta. Além dessa fase, encontramos também um indivíduo de lampíride em sua fase imatura, aqui, em março, na borda urbana .2. E não foi possível identificá-lo. Aqui estão um registro de todos os espécies coletados na mata, aqui a parte dorsal e a parte ventral de todos eles. Aqui a larva, em B temos o Cratomorphos cocifinus, C Aspissoma lineatum, D Macrolampis frater, E Cratomorphos e por fim F Photinus. Em Elateride, coletamos uma única tribo, que é a única tribo bioluminescente, a Photinini, sendo as espécies Pyrophorus divergens, Pirearinus candelarius, Pirearinus e Opiscillater lucens. Pyrophorus divergens foi encontrado no mês de novembro e dezembro, em BU1, BR1 e FED1. Ele foi encontrado, em sua maioria, na BU1, com 9 indivíduos. O Pirearinus candelarius também foi encontrado, em sua maioria, na borda urbana 1, com 22 indivíduos. E ele também foi encontrado em dezembro, nos demais pontos. O Pirearinus foi a espécie menos seletiva, porque ela estava presente em praticamente todos os pontos de coleta. E, em sua maioria, ela estava presente no mês de novembro, na FP1, Floresta Paludosa. Já o Opiscillater lucens começou a aparecer no mês de janeiro, né, na borda urbana 2, e ele teve 9 indivíduos. Tivemos ele também em fevereiro, na BR2 e FED2, com apenas um indivíduo. Essas espécies começaram a decair, de fato, a partir de fevereiro, e isso já é registrado na literatura. Dessa forma, conseguimos coletar 74 indivíduos para a família Elateride. Aqui estão todas as espécies, parte dorsal e parte ventral, Pyrophorus divergens, Pirearinus candelarius, Pirearinus e, por fim, Opiscillater lucens. Em suma, falando genericamente, pode-se dizer que a maior biodiversidade ocorreu em 2 pontos, na borda urbana BU1, na floresta estacional semidecidual FED1. E existiram 2 espécies de lampíride que foram coletadas pioneiramente aqui em Campinas. E foram Cratomorphos cocifinus e Macrolampis frater. E pretende-se tentar estudá-las mais a fundo futuramente. E falando em pesquisas futuras, além disso, pretende-se identificar, por exemplo,
o imaturo de Lampyridae até nível espécie, o gênero Cratomorphos até nível espécie também, o Perierinus. E ao invés de coletar em apenas 2 pontos por mês, aumentar, né? Coletar em 4 diferentes hábitats por mês da Mata de Santa Genebra. 2 de borda, né? Rural e urbana, e 2 de floresta, estacional, semidecidual e a floresta paludosa. Realizar uma caracterização morfológica das famílias encontradas e ver o quão influente pode ser a temperatura nas noites de coleta com relação ao aparecimento ou não dessas espécies. E, por fim, elaborar índices estatísticos de biodiversidade em cima desses dados. Esse trabalho jamais seria possível sem a orientação da Thaís e do Tomás, e a colaboração para a identificação das espécies da Simone e da Stephanie, aos organizadores do encontro de Coleóptera e a todos que me assistiram. Muito obrigada e segue abaixo o meu e-mail para futuras dúvidas.